Então, bom dia, pessoal. Sou a Jade, faço parte do grupo de jovens do Divino Coração e é uma felicidade enorme estar participando de novo aqui da preparação para a consagração. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira semana, que é a semana do conhecimento próprio. Então, aqui tem o esquema geral de meditação, que a gente vai falar, só citar destrinchar um pouco depois. Então, primeiro, devemos nos pôr na presença de Deus. Em segundo lugar, a Nosso Senhor, através de Maria Santíssima, a graça própria do período. Devemos oferecer por essa intenção as orações determinadas por São Luís. Vamos meditar e fazer um ato de vontade e depois vamos ler o tratado. Então, esse é o esquema geral e antes de começar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, esse é o esquema geral de meditação. E vamos primeiro falar sobre nos pôr na presença de Deus. Então, isso é preciso, porque é o que fala São José Maria, né? Faz o que deves e está no que fazes. Nós precisamos ter esse ato de presença para entender melhor, para compreender melhor, para meditar melhor. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de uma oração muito usada no Opus Dei, que é assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, é a sugestão. Eu vou deixar esse slide para vocês depois, mas vocês podem fazer a oração pessoal de vocês. Em segundo lugar, vamos suplicar a Nosso Senhor, através de Maria Santíssima, a graça própria do período. Então, podemos rezar: Senhor, eu te peço humildemente, e com o auxílio de minha Mãe Santíssima, a graça do conhecimento próprio. Em segundo lugar, vamos oferecer por essa intenção as orações determinadas por São Luís. Podemos falar assim: Senhor, eu ofereço essas orações que vou rezar agora, para que eu me conheça melhor. E aí sim, vamos fazer as orações. Então, a gente vai primeiro rezar o Ave Maria Stella, que é a oração que já estávamos fazendo nos 12 dias preliminares, e vamos acrescentar mais 2 ladainhas, que é a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora, que aí vai estar no PDF que a gente vai mandar para vocês. Depois, nessa semana, vamos meditar sobre os nossos pecados e as nossas paixões. Então, vamos começar no dia 25, essa primeira semana, e aí até o dia 30. E vamos meditar sobre os pecados da nossa primeira infância, da nossa infância, da adolescência, idade adulta. Depois vamos meditar sobre as nossas paixões dominantes. E o último dia, que é o mais importante, é a transposição da paixão dominante para o amor a Deus. Então, no PDF, tem 2 textos. Um, que é um texto retirado do tratado, e o outro é um exercício espiritual de Santo Inácio de Loyola. Então, o primeiro, São Luís
fala assim: para esvaziar-nos de nós mesmos, é preciso primeiramente conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para todo bem útil para a salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa inconstância em todo o tempo, a nossa indignidade de toda graça e a nossa iniquidade em todo lugar. E os exercícios espirituais de Santo Inácio vão nos auxiliar a como é que devemos fazer essas meditações dos pecados. Então, Santo Inácio fala que para isso será útil recordar 3 coisas. Então, em primeiro lugar, ver o lugar e a casa onde eu vivi. Em segundo, as relações que tive com as outras pessoas. Em terceiro, a profissão que exerci ou os lugares onde eu estudei. E aí, esses exercícios podem ser feitos todos os dias como auxílio ou podem ser lidos só uma vez também, é só para ajudar vocês a melhor meditar. Ele também vai falar assim: devemos nos perguntar: quem sou eu em comparação com todos os homens? Quem são os homens em comparação com todos os anjos e santos do paraíso? Que são todas as criaturas em comparação com Deus? E eu, o que eu posso ser? Devemos considerar toda a nossa corrupção e a miséria do nosso corpo. Devemos ver as chagas e os tumores dos nossos pecados que ferem a Jesus. Então, devemos sempre, nessas meditações, nos comparar, né? Não com quem está abaixo de nós, mas com quem está acima de nós, né? Devemos nos comparar com os nossos modelos, com Jesus, com os anjos, com os santos. E também, nesse período de meditação, é muito comum a gente tentar achar um culpado, né? Para os nossos pecados quando a gente era criança, culpar os nossos pais, os nossos familiares. E isso não deve ser feito, né? Nós devemos ter caridade e entender que foram essas as nossas circunstâncias, a nossa realidade. E devemos pensar nos nossos pecados e propor a emenda hoje, né? Porque é esse o propósito da confissão. A confissão, a gente não confessa os pecados dos outros, mas o nosso próprio. E a partir dela, pedimos a graça a Jesus para não cometê-los mais por causa do amor que temos por ele. Então, essa são a meditação dos pecados. E agora vamos meditar um dia sobre a paixão dominante. E essa paixão dominante tem muito a ver com os 7 pecados capitais, que são a luxúria, a soberba, a preguiça, a inveja, a gula, a avareza e a ira. E aí eu coloquei aqui uma ferramenta de autoconhecimento, que são os temperamentos. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas se não conhecerem, eu posso falar mais depois também. Tem certos pecados que um temperamento vai praticar mais do que outros. Então, por exemplo, o colérico tem a tendência a pecar mais em relação à ira. O fleumático tende a ser mais avarento. O sanguíneo tende mais a ter a gula e a luxúria. O melancólico, a inveja. Então, você vai meditar sobre qual paixão, qual aquele seu pecado de estimação, e você vai fazer isso para se conhecer melhor. E o último dia é o dia mais importante, aquele que vai dar sentido a todas as outras nossas meditações, que é a transposição da paixão dominante para o amor a Deus. Então, Santa Faustina fala assim: na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro
para o abismo da vossa misericórdia, ó meu Deus. Então, a gente deve ter esse olhar, né, para nos conhecer, para conhecer a nossa miséria e lembrar sempre que nós não somos nada sem Deus e que sem a sua misericórdia, né, não estaríamos vivos. Então, temos que fazer essa reflexão. E outra coisa também diferente que vamos fazer essa semana são as jaculatórias. Então, a palavra ejaculatória vem do latim jáculo, que significa fazer jato, ou seja, são pequenas orações que lançamos a Deus dentro de nossos corações para dar mais ênfase ou reforçar outras orações. Ou seja, as jaculatórias são orações curtas que vão elevar os nossos corações ao alto. Então, vocês devem conhecer algumas, como, por exemplo, meu Senhor e meu Deus e meu tudo, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São algumas jaculatórias, mas essa semana nós vamos fazer duas específicas, que são Domine ut videam e Nover in me. Domine ut videam significa Senhor, que eu veja. Então, em Forja, São José Maria fala assim: coloca-te cada dia diante do Senhor. E como aquele homem necessitado do Evangelho, diz-lhe devagar, com todo o empenho do teu coração, Domine ut videam, Senhor, que eu veja o que tu esperas de mim e lute por ser-te fiel. E a outra ejaculatória é Nover in me, que significa que eu me conheça. Essa é uma frase de Santo Agostinho, que ele fala assim, que eu te conheça e que eu me conheça. Então, dirija-se a Deus para pedir-lhe o seu conhecimento e para amá-lo, e de si próprio, a fim de se humilhar. E outra coisa também que devemos fazer essa semana é a leitura do tratado. Então, não existe uma recomendação específica para a leitura do tratado, mas você pode fazer um plano de leitura ou ler um pouquinho a cada dia, mas é necessário que ele seja lido por completo até o dia da consagração. E aí, eu coloquei uma frase aqui para vocês, de caminho, que São José Maria fala assim: começar é de todos e perseverar de santos. Então, nessa caminhada de consagração, eu já ajudei algumas vezes na preparação, e eu vejo que muitas pessoas desistem, né, no meio do caminho. São pessoas bastante piedosas que não querem continuar porque não conseguiram fazer os exercícios da forma correta, da forma como queria. Mas, assim, eu digo para vocês, não desistam, né? Terão muitas provações. Tem dias que vocês não vão querer fazer, ou tem dias que não vão conseguir fazer, mas se planejem, né? Tentem colocar logo pela manhã. Se não der pela manhã, façam à tarde. Se não conseguirem à tarde, façam à noite. Se não conseguirem fazer de jeito nenhum, tentem fazer no outro dia, mas não desistam, porque a consagração nos confere muitas bênçãos. E Nossa Senhora quer sempre levar os seus filhos ao seu filho. Então, a gente sempre tem muito o que ganhar fazendo a consagração. E eu espero que vocês consigam fazer. Eu estarei em orações e qualquer coisa, eu estou aqui também para auxiliar vocês. E aí a gente vai abrir agora para as perguntas. Vou terminar aqui a gravação. E fiquem à vontade para perguntar.